a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. E o desejo do Senhor é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. É prioridade isso. Então, o desejo do Senhor é que nós venhamos ter um relacionamento diário com Ele. Não só esporádico e não só aos finais de semana. São importantes? São, mas o Senhor deseja ter um relacionamento diário. Então, nós temos 2 níveis de relacionamento que podemos usar. O primeiro relacionamento, ele é vertical. É o nosso com Deus. Se o nosso relacionamento vertical, nosso com Deus, está ok, está em dia, tudo certinho, alinhado, o nosso coração se alinha com o dele, o nosso relacionamento horizontal, com base nas nossas famílias, amigos, colegas de trabalho, também vai estar ok. Porque o nosso vertical está ok. Quando nós percebemos que os nossos relacionamentos na horizontal, de repente, não vão bem, começam discussões, brigas e etc. e tal, né? Divisões, é porque o nosso vertical não está bom. Então eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Quando eu melhoro o meu relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos eles se alinham também. Então isso é importante, o desejo do Senhor é que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, claro, e é diário. Por isso que Jesus, quando Ele ensina o Pai Nosso, Ele diz: dai-nos o pão de cada dia. Não é o pão da semana, não é o pão do mês, mas é de cada dia. Jesus é o pão da vida. Então Ele está mostrando que todo dia Ele tem uma palavra para você. Todo dia Ele tem uma instrução, Ele tem uma direção, um alinhamento. Isso fala de um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Esse sempre foi o desejo de Deus. Deus é um Deus relacional, de relacionamento. Então, nós aprendermos isso e praticarmos, vai gerar transformação na nossa vida. Mas de uma maneira diária e consistente. Então, Deus é um Deus de relacionamento. E o desejo dele, desde o início, sempre foi ter um relacionamento com o homem. Sempre. Absolutamente. Hoje eu quero te mostrar isso. E eu quero impulsionar você a ter um relacionamento diário com o Senhor. Sem medo. Porque Ele é teu Pai. E Deus, Ele te conhece por completo. Completamente. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, a palavra diz que o Senhor nos amou quando estávamos perdidos em nossos delitos. Então o Senhor não nos amou porque fizemos coisas boas. O Senhor não nos amou porque somos bons. Não. O Senhor nos amou, nos conhecendo quando estávamos perdidos em nossos delitos. E agora Ele continua nos amando. Amém? Mas veja, eu quero que projete para mim Gênesis capítulo 3, verso 8. Que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Então, aqui, Deus, Ele vinha todos os dias na viração do dia conversar com Adão e Eva, todos os dias. E aí teve um belo dia que Ele chegou e Ele não encontrou Adão. Por quê? Porque Adão e Eva tinham comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então agora eles viram que estavam nus, ficaram com medo de Deus e se esconderam. Mas veja que a primeira pergunta de Deus para o homem não é o que você fez. Você desobedeceu, agora você vai morrer, ou gerou alguma condenação, agora você vai pagar pelo pecado que você fez. Não. A primeira frase de Deus, a primeira pergunta é: onde você está? Por quê? Porque o Senhor se relacionava com Adão diariamente, na viração do dia. E nesse dia, Ele não encontrou Adão. E a primeira pergunta é: onde você está, Adão? Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero conversar. Onde que você está, que você não está aqui para nós conversarmos? Então, Deus, Ele criou o homem para ser relacional, para termos um relacionamento. Então, eu sei que aqui, muitas vezes surgem algumas perguntas
que eu quero responder. As pessoas fazem, né? Normalmente, a primeira delas é: Deus sabia que Adão iria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Claro que sim. Deus jamais vai ser pego de surpresa. Então você não pense que você vai fazer alguma coisa, e Deus vai ficar surpreso. Deus, ele te conhece completamente. Antes mesmo que você peça algo ao Senhor, ele já sabe o que você vai pedir. Então Deus sabia que Adão e Eva iriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Claro que sim. Inclusive em Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha pré-definido, pré-estabelecido, predestinado para que fosse dessa maneira. Então o Senhor sabia que o homem iria comer? Claro que ele sabia. Bom, eu sei que daí entra a pergunta: mas por que então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por quê? Qual é o motivo? Se ele não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não teria comido, não teria pecado, não entraria a morte, não entraria o sofrimento, nem os abrolhos, nem os espinhos, nada. Por que ele colocou? Porque Deus, ele não quer que você seja um robô. Ele não quer. Ele, na verdade, ele quer ter um relacionamento. Ele sempre desejou que o homem se relacionasse. Então, ele coloca uma árvore lá para que as pessoas, né, Adão e Eva, entendessem que ele tinha preparado todo um jardim para eles usufruírem, desfrutarem do jardim, certo? Mas por amor, não por obrigação. Então, se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria nenhuma opção para Adão e Eva. Nenhuma. Eles iriam, na verdade, fazer aquilo que Deus mandasse, num sentido de não ter o poder da escolha, como se fosse um robô. Deus queria isso? Não. Porque Deus deseja que nós nos relacionamos com Ele, não por obrigação, mas por amor. Atraídos pelo seu amor. Atraídos por quem Ele é. Bom, então, quando ele estabelece isso, por isso que ele vem conversar com Adão todos os dias, porque ele é um Deus relacional, e ele desejava que o homem escolhesse ele, seguir a vontade dele, não por obrigação ou por ser um robô, mas por livre e espontânea vontade, por se sentir amado. Então, veja bem, muitas vezes na nossa vida nós queremos que as pessoas nos digam o que fazer. Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela nasce de novo, normalmente quais são as perguntas dela? Tá, o que eu não posso fazer agora? Onde que eu não posso ir? O que eu não posso fazer? Tá, e o que eu tenho que fazer? Então, eu acho interessante, porque quando elas perguntam isso para mim, eu digo assim: você não precisa fazer nada. Você não é obrigado a nada. Nada. Mas tem alguma coisa que eu não posso fazer, você pode fazer tudo. Tudo mesmo. Diz, mas ore antes. Tenha um relacionamento. Você é livre. Não é pelo que você pode e não pode fazer. Pelo certo e errado. É um relacionamento. Então, agora que você nasceu de novo e você tem um pai, então você se relaciona, se pergunta para ele, conversa com ele, é um relacionamento. E a pessoa pergunta: é só assim? Eu, aham. Mais nada? Aham, nada. Só orar? Uhum. Ele vai responder: aham. Tudo certo, tudo certo. Mas veja bem, a pessoa quer ter um relacionamento, ela não quer ter um relacionamento. Mas Deus deseja ter um relacionamento. No fundo, ela quer andar pelo certo e errado. Mas Deus quer ter um relacionamento. Então agora, presta atenção, você não deve andar pelo pode e não pode. Você precisa andar, é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Esse é o caminho. Não, esse é relacional. Mas como você vai saber qual é a vontade do Senhor? Como você vai saber qual é a vontade do Pai? Através de um relacionamento sadio com Ele. Isso é fundamental. Bom, e aí fazem outra pergunta junto. Mas então por que Deus deixou a serpente entrar no jardim? Por que Ele deixou, se Ele sabia que isso ia acontecer? Bom, duas coisas eu posso dizer para você aqui. A primeira é que o Senhor colocou o homem no jardim e disse para ele guardar e cultivar. Então, quem precisava guardar e cultivar o jardim era o homem. Ele precisava fazer isso.
Mas ele não fez direito, deixou a serpente entrar. Então, há coisas, irmãos, que nós precisamos realmente vigiar. A palavra de Deus diz, sede vigilantes. Ore, sejam vigilantes. Precisamos vigiar, sim. Provérbios capítulo 23 diz, acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Preciso guardar o meu coração? Claro. Você precisa guardar o seu coração? Claro que sim. Então veja, agora o homem não cuidou, entrou a serpente. Mas por que Deus permitiu que a serpente entrasse? Porque até esse momento Deus só tinha ouvido a voz de Deus. Só a voz de Deus. Ele não tinha o poder de escolha, não tinha o livre-arbítrio. Porque somente Deus tinha falado que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal levaria eles à morte. Então agora eles têm uma segunda voz, que é a serpente dizendo, não, certamente não morrerás, pode comer. Agora o homem sim pode exercer a escolha. Agora ele pode escolher. Antes disso ele não tinha escolha. Então o livre-arbítrio, ele se manifesta na nossa decisão. Então você foi obrigado a vir no culto hoje? Não responde se alguém foi. Você teve um poder de escolha. Você decidiu vir. Por mais que o Espírito impeliu você, ou convenceu você de vir. Mas você teve o poder de escolha. Você escolhe acordar amanhã de manhã e ir trabalhar. Você escolhe se vai ou não vai. Você tem o poder de escolha. Então, obviamente, as escolhas têm uma consequência, sim. Então, Deus, ele se relacionava com o homem todos os dias no jardim, para que o homem escolhesse ouvir a Deus, obedecer a Deus e seguir a Deus, não por obrigação, e não como um robô, mas atraído pelo seu amor. Então hoje, quando nós olhamos para 1 João capítulo 4, diz, nisso consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Então Deus nos amou primeiro. Deus amou primeiro Adão, mas Adão preferiu ouvir a serpente. Então Jesus veio e conserta tudo isso, que Jesus aponta para a árvore da vida. Nós cremos em Jesus e agora nós estabelecemos o relacionamento original que Deus tinha. Qual? Diário. Todos os dias o Senhor deseja se relacionar com você como um pai e filho. Então a primeira pergunta depois da queda é onde está? Por quê? Porque o Senhor deseja ter relacionamento. Então quando nós ensinamos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Projete para mim Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos os pecados foram perdoados. Então, Adão, quando ele pecou, ele teve medo de Deus. E por isso ele se escondeu. Deus não estava preocupado com o pecado, mas sim com a distância. Hoje, nós não amamos viver no pecado. Mas pecamos, sim, mas a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então significa que eu posso ter um relacionamento com o Senhor diário. Mas esse relacionamento é que vai transformar a minha vida. É esse relacionamento com o Senhor é que vai me livrar de eu viver no padrão do mundo e viver no padrão dos céus, que é o meu lugar. Porque Deus me amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz no meu lugar, para quando eu crer, eu não pereço, mas tenho a vida eterna. Isso é sobre a sua vida, amém? Por isso que quando nós entendemos isso, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E hoje, eu tenho realmente para você 2 palavras de motivação. Por quê? Porque talvez você está cansado, estressado, desanimado, pensando em desistir, angustiado, sem esperança, sabe, parece que sem solução para a sua vida. Mas hoje eu tenho 2 palavras de motivação para você. Você quer elas, amém? Amém. Ore e leia a palavra. Esse é o sentido. Por quê? Porque nós precisamos conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Nós queremos ouvir de alguém, muitas vezes, uma palavra de motivação, mas presta atenção. A grande motivação é saber que eu estava condenado.
eu era pecador, Jesus era justo, sem pecado. Ele morreu no meu lugar, para me tornar filho de Deus. Se a morte de Cristo na cruz do Calvário, no meu lugar, não me motiva a ter um relacionamento com o Senhor, a viver para o Senhor, não é o que alguém vai falar que vai motivar. Então, se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso ter um relacionamento. Ninguém conhece completamente o Senhor. Por isso que, lá em Oséias capítulo 6, ele diz, conheçamos o Senhor e prossigamos a conhecer. Então você conheceu Jesus, Ele te salvou, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, hoje você vive, está completamente perdoado, você conheceu uma parte dele. Mas você conhece todo ele? Não, não conhece. Então agora o nosso relacionamento nos faz conhecer ele. Por isso é tão importante o alimento, o relacionamento diário. O Senhor tem uma palavra para você diariamente. Relacional, o Senhor é relacional. Então, é importante que você esteja no culto, claro, é fundamental. É importante que você esteja na célula, claro, fundamental. Mas amanhã, é fundamental que amanhã você tenha um relacionamento com Ele. Que amanhã você tire um tempo para que você possa falar com o seu pai. Ele é seu pai. Então, agora o desejo dele é que você tenha esse relacionamento próximo. E é nesse relacionamento que nós somos transformados. Não é na força do meu braço, não, não, não. Eu só preciso passar tempo com Jesus. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais parecido dele você fica. Então talvez tenha algo na sua vida que você ainda veja, eu preciso transformar, eu preciso ser liberto disso, ser liberto daquilo lá, os meus pensamentos, eu preciso mudar meus pensamentos, minhas atitudes, eu preciso mudar isso. Presta atenção, preciso mudar o meu comportamento. Você não consegue mudar sozinho. Nesse relacionamento, Ele vai transformar você. Ninguém tem poder de transformar ninguém. Mas no teu relacionamento diário com Ele, Ele vai transformando. Porque Ele tira algo seu e coloca algo dele. Por isso que é a importância do relacionamento. Então, por que muitas vezes a oração e a leitura da palavra diária, ela é uma batalha? Parece que é uma luta para você conseguir tirar um tempo de oração, uma leitura da palavra, porque é óbvio, o diabo sabe que uma vez que você lê a palavra e você orar, você é transformado tal qual ele é nesse mundo. Ele sabe que ele te ouve e que você começa a crescer em fé. E quando ele começa, obviamente, a libertar você. Conhecereis a verdade vos libertará. Então agora a batalha é essa, claro, para que você não se relacione. Mas hoje quero contar para você, Deus deseja se relacionar com você todos os dias, amém? Então quando Jesus veio, Ele estabeleceu esse relacionamento com Deus como um pai, algo íntimo. Então antes, era só através dos profetas e do sumo sacerdote, era um relacionamento de longe. Então Deus só falava com o sumo sacerdote, com os profetas. Agora Ele fala diretamente com todos nós. Por isso que lá o Senhor deixa uma promessa, em Mateus capítulo 28, Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não veio mais habitar em tenda feita por mãos humanas, mas Ele mesmo construiu a sua casa, que é a igreja. Você faz parte da igreja. Então quando você creu em Jesus e o aceitou como seu único Senhor e Salvador, Ele mora dentro de você. Todos os dias, Ele não sai mais. Você pode ter um relacionamento diário. Isso é importante. Então, quando Jesus ele ensina o Pai Nosso, Ele diz, quando forem orar, orem assim, Pai Nosso. Pai fala de um relacionamento íntimo. Talvez na sua vida aqui terrena, você possa ter tido problema com o seu pai natural. O relacionamento não foi bom, talvez, com o seu pai natural. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, como nosso Pai, Ele é bom e perfeito. Porque Ele nos ama de tal maneira que Ele deu Jesus para nos comprar de volta e nos fazer filho. Ele nos ama. Então esse relacionamento precisa ser estabelecido. E Ele fala com todos, sim. Com todos. Todos que invocaram o seu nome, Ele vai falar. Todos que creem se tornam filhos. E agora, os desejos do Senhor é falar conosco? Claro que sim.
O Senhor espera ter um relacionamento conosco diário? Claro que sim. Então agora, é importante que nós venhamos nos relacionar com Ele? Claro que sim. Todos os dias. Então, se eu preciso conhecer, continuar conhecendo o Senhor, como que eu vou conhecer Ele? Vamos imaginar assim, como que uma criança, ela aprende biologia? Indo na aula uma vez por ano? Ela vai uma vez por semana? Jorge, quantas vezes você vai por semana à aula? Todos os dias, Jorge. Aleluia, em nome de Jesus, é o que nós oramos, para que seja assim. Mas veja bem, por quê? Porque ela quer continuar aprendendo. Eu achei muito interessante, esses tempos atrás eu vi um videozinho de uma criança, era o primeiro dia dela na escola, e ela voltou da escola, muito contente, né, rindo, largou a mochila, e a mãe chamou ela e perguntou, e daí, Joãozinho, aprendeu tudo? Ele, eu acho que não. E ela disse, como não? Por que você acha que não? Porque a prof disse que amanhã eu tenho que voltar. Então não aprendeu tudo. É um fato. Presta atenção. Aprende tudo num dia? Não. Aprende. Então veja bem, se alguém vai... Presta atenção no que eu estou te falando, filho. Isso é fundamental. Se alguém vai fazer faculdade e ela fizer uma cadeira por semestre, ela vai se formar? Vai. Não, ela vai se formar. Mas talvez vai levar 20 anos para se formar. Agora, se ela fizer 4, 5 cadeiras por semestre, ela vai se formar mais rapidamente. Então, presta atenção. O Senhor deseja ter um relacionamento com você diário. Então, quando você se relaciona com o Senhor diariamente, é Ele quem transforma você. Não é na força do seu braço, mas é porque você está alimentando dele. Você está colocando vida espiritual dentro de você. E Ele está tirando algo que era seu. Você quer ser liberto de algo que tem prendido você? Passe tempo com Jesus. É Ele quem vai transformar você. Amém? Então, todos os nossos relacionamentos aqui na terra são fundamentais. O Senhor, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, e isso vai afetar os nossos relacionamentos aqui. O Senhor Jesus teve relacionamento com todas as pessoas aqui. Então, Ele se relacionou com todo tipo de pessoas. Olha o que a palavra nos fala em Mateus 11, 19. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então agora, Jesus ele se relaciona com todas as pessoas, por quê? Porque o desejo dele é salvar todas as pessoas. Então, quando eu me relaciono com o Senhor, e eu tenho uma vida saudável com Ele, os outros relacionamentos não vão moldar a minha vida. Mas eu sempre vou liberar a vida de Jesus. E as outras pessoas, elas vão querer conhecer o Jesus que eu tenho. Então, toda vez que Jesus aparece para os seus discípulos, onde eles estão em algum momento de apuros, o que ele diz? Tem de bom ânimo, não temam, sou eu. Então, eles precisavam conhecer Jesus? Sim, estavam andando. Quando eles ouviam, não, Jesus está chegando, está tudo certo. Eles ficavam em paz porque Jesus resolvia os problemas. Então, agora você precisa compreender que Jesus está dentro de você. E um dia que você está passando por alguma aflição, por alguma tempestade, por algum momento difícil, você acha que Jesus vai dizer o que para você? Vai dizer, não, está difícil mesmo, olha. Passei trabalho com os discípulos, mas você está complicado mesmo, olha, não imaginei. Você está dando muito trabalho agora, não sei se eu vou conseguir solucionar isso para você. É isso que ele vai falar? Não, por quê? Porque a Bíblia diz que não há impossíveis para aqueles que creem. Não há impossíveis para nenhuma promessa do Senhor. Está lá em Lucas 1,37. Então presta atenção, o que o Senhor vai dizer para você? Tem de bom ânimo. Sou eu. Só isso. Entendeu? Tem de bom ânimo, anime-se. Por quê? Porque Ele vem ao teu encontro. Ele deseja ter um relacionamento. Mas para isso, você primeiro precisa entender que você é completamente perdoado. Segundo, Ele quer ter um relacionamento com você. Então, oração, a leitura da palavra não é obrigação. Então, algumas pessoas às vezes pensam, agora eu sou obrigado a orar. Claro que não. Você é obrigado a ler a Bíblia? Claro que não. Você só lê a Bíblia se você quer conhecer mais Jesus.
Se você quer conhecer mais de Deus, aí você lê a Bíblia. Você é obrigado a orar? Não, mas se você quer conversar com seu pai, colocar as suas questões diante do Senhor e viver em paz, e saber que Ele está cuidando de tudo, aí você vai orar. Mas você é obrigado? Claro que não. Mas veja bem, quando você não ora, você não deve se sentir condenado. Quando passa algum momento que eu não consegui orar, eu não me sinto condenado. Eu sinto com saudades do Pai, de ouvir a direção. Você entende? Aí você para e diz, Senhor, preciso ouvir a sua direção, preciso ter uma clareza, preciso que o Senhor fale comigo. Ele vai falar? Claro que sim. Então, esse relacionamento com íntimo gera uma transformação na minha vida e faz com que agora eu consiga expressar Cristo onde eu estiver. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Então, muitas vezes nós queremos pregar para as pessoas de Gênesis e Apocalipse, né? Queremos falar para ela, olha, Jesus está voltando, olha os sinais, eu posso ver, até a atmosfera está mudando. E o sol vai escurecer, e a lua vai se transformar em sangue, e virá o sinal do Filho do Homem, arrependa-se, pecador. Não, aí eles querem dizer, veja bem, tudo isso porque Jesus, porque a palavra diz, presta atenção, o Senhor nos envia para nós sermos testemunhas. Testemunhas. Testemunha é falar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Fez e está fazendo. Então, você ouvir um testemunho, ou talvez seja o seu testemunho, tipo, eu era viciado em droga, perdido, sei lá o quê, e o Senhor me libertou, transformou a minha vida, sou liberto. Aleluia, Deus seja louvado por isso. Eu pergunto, quanto tempo isso faz? 10 anos. Top. Que bênção. Graças a Deus está liberto. Mas e agora? Alguma coisa mais recente? Mais recente? Nossa, Jesus é maravilhoso. Nossa, o que o Senhor tem feito na sua vida? Não, muita coisa. Nossa, Deus tem feito muita coisa. Muita coisa, então conte. Deus é bom demais, né? Nossa, Deus tem feito muita coisa mesmo. Então conte duas. Duas. Nossa, domingo passado o culto estava poderoso. Então, o que o senhor falou? O que foi ministrado domingo passado? Não lembro, mas sei que estava. Você entende? Presta atenção, filho. Porque não teve a experiência. Que bom que o Senhor libertou e mudou a sua vida lá atrás. Mas um relacionamento é uma experiência. Você entende? Qual é a experiência? Vamos supor, eu contar para você, olha, ontem eu fui visitar o meu pai, você perguntou daí como é que foi. Eu disse, não sei. Não aconteceu nada. Ele ficou lá no sofá, querendo conversar comigo, e eu não. Não. Eu posso te contar, ontem eu fui lá, nós conversamos sobre isso, sobre aquele outro, foi top, aconteceu isso, aquilo. Por quê? Porque é relacional. Então, presta atenção, você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Ele deseja ter esse relacionamento com você. Tem muitas coisas, talvez, na sua vida que você gostaria de mudar, mas você não consegue e não vai na força do seu braço. É Ele quem vai transformar você. Dentro do quê? Desse relacionamento. Absolutamente. Então, isso é fundamental? Claro que sim, porque o Senhor, Ele nos envia exatamente para contarmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Para as experiências que o Senhor tem falado, para as revelações da palavra, para você viver uma vida alegre, em paz. Então a ansiedade e a insegurança vem quando nós não conhecemos o Pai que nós temos. Só isso. Então você imagina uma criança pequena, ela quer comer, ela fica ansiosa, preocupada, se vai ter comida ou não vai ter? Não, ela só diz, estou com fome. E o que tem para comer? E bora, porque ela vai comer. Por quê? Porque a responsabilidade do alimento é de quem? É do pai. Ponto final. Mas a criança conhece o pai? Claro que sim. Ela está com fome, ela deixa o pai dentro de casa e vai pedir comida para qualquer um na rua? Não. Ela pede para o pai, porque ela sabe que o pai é o provedor de todas as coisas. Então, se você tiver um relacionamento com o Senhor, você pode levar todas as suas petições a Ele.
dentro desse relacionamento. Você vai precisar ficar ansioso, preocupado? Claro que não. Por quê? Porque você vai saber que Ele está cuidando de todas as coisas, sempre. Amém? Bom, eu quero ler com você Marcos capítulo 5, verso 18. Muito bom. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então aqui Jesus, ele atravessou o lago, foi lá, libertou o endemoniado, ele tinha uma legião, foi onde os porcos se lançaram para dentro da água, morreram. E aí, veja que quando você lê todo esse texto, você vai perceber que o Senhor salvou aquele homem. Ele libertou aquele homem, as correntes não prendiam, nada prendia ele, mas quando Jesus chegou, ele foi liberto, transformado. E aí o povo vê tudo isso, mas olha e vê os porcos que se afogaram na água. E eles mandam Jesus embora. Dizem, nós não queremos que você fique aqui. Queremos que você vá embora. Bom, Jesus está indo. E aí agora aquele homem que foi liberto, aquele homem que teve a sua vida transformada, está dizendo, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus não deixa. Verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse, negativo, não tem nada de me seguir. Mas por quê? Mas ele deu uma ordem. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então veja bem que o Senhor disse, não, você vai e conta o que aconteceu na sua vida. E agora que ele contou o que estava acontecendo na vida dele, as pessoas começaram a crer em Jesus. Mas o fato é qual? Que eu e você, nós somos enviados para contar exatamente isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Qual é a transformação? Da onde o Senhor nos tirou? O que o Senhor está fazendo? Para onde Ele está nos levando? Qual é o propósito? É falarmos do nosso testemunho. É nós não sermos mais escravizados como nós éramos. Você pode dizer, eu era escravizado, não sou mais. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vivia triste, agora eu vivo feliz. Eu não tinha um caminho, mas Jesus é o caminho. Eu não tinha solução para os meus problemas, vivia angustiado, preocupado, estressado, mas agora eu vivo meus dias em paz, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Mas isso é relacionamento, amém? Eu sei, irmãos, eu quero mostrar isso agora, que na nossa mente, tudo seria mais fácil se alguém dissesse, faz isso ou faz aquilo. É a parte do nosso ser humano. Nós gostaríamos que tudo fosse fácil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais fácil do que orar a Deus sabendo que Ele é teu Pai? O quê? Eu gosto daquela passagem onde Naamã ouviu da sua serva, escrava, que havia um profeta e que ele seria curado da lepra, e Naamã vai. E Eliseu nem recebe ele. Nem recebe. Está lá em 1 Reis. Nem recebe. Mas manda o seu servo e diz, olha, diga que ele tome 7 vezes, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica irado, indignado com aquilo. Indignado mesmo. Ele diz, olha, lá na Síria, lá não tem rios mais limpos do que o Jordão. Eu esperava que ele viesse, colocasse as mãos sobre mim, alguma coisa assim. E ele vai embora irado. Está indo embora, sem fazer aquilo. E aí, um dos seus soldados que está junto com ele, porque ele é chefe da guarda síria, pergunta para ele assim, Naamã, Senhor, posso te fazer uma pergunta? Ele diz, claro, pode fazer. Ele diz, se o profeta tivesse pedido para você alguma coisa extremamente difícil, para você ser curado, você faria? Ele, claro que sim. Ele disse, então o que é se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Ele disse, é verdade, vou lá. Aí ele foi lá, se banhou e ficou completamente curado da lepra. Presta atenção, sabe o que eu estou contando para você aqui hoje? Que todas as soluções, tudo, absolutamente tudo que você precisa para viver uma vida vitoriosa, de paz, de alegria, de desfrute, de prazer, de satisfação, está no teu relacionamento com Deus, como um pai, porque Ele não te condena,
Eu li para você: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só isso. Tudo. Você não precisa procurar nas coisas do mundo, não precisa nada, nada. Você só precisa tirar um tempo de oração e da palavra. Só isso. Mas ele vai falar, claro que vai. Por quê? Porque ele é teu pai. E ele ama você profundamente. Em nome de Jesus, amém? Bom, cadê o Vi? Vem, Vi. Te achei mais rápido agora. Então o Senhor, Ele nos envia exatamente para isso. Sabe por quê? Porque quando Ele envia aquele homem para a sua família para contar, é porque quando nós falamos para os nossos amigos e familiares, é exatamente isso que surge efeito. Estava rindo com meu irmão. Essa semana, passamos a semana toda rindo de um episódio. Eu tive em Getúlio Vargas na segunda. Não foi um bom motivo estar lá, né? Nós tivemos o enterro da minha tia. Estive lá, mas lá eu encontrei um primo meu. Acho que fazia uns 20 anos que eu não conhecia ele. Ele fez coisa muito pior do que eu, porque ele acabou preso, eu não. Ou pelo menos a polícia não me pegou. Felipe, tô perdoado, Felipe. Entendeu? Agora já era, Felipe. Mas estava conversando com ele sentou do meu lado. E ele tem um jeito engraçado de falar. E ele dizia assim: mas homem, tu mudou, homem. Como tu tá mudado? Porque tu gostava do furdunço também, eu lembro. Tu gostava da festa, tu também. Mas tu mudou, né? E eu disse: cara, mudei. Ele disse: Jesus me encontrou, mudou minha vida, sou pastor. Ele: mas então é isso que eu estou precisando. Eu preciso ser evangélico, eu tenho que ser crente. Tu me ajuda a ser crente? Você entende? E é um jeito dele falar muito engraçado. Eu disse: claro que eu vou te ajudar a ser crente, em nome de Jesus. Mas veja bem, eu não precisei chegar para ele e falar de Gênesis e Apocalipse. Não precisei, entendeu? Maneira de vestir, de caminhar, de falar, foi suficiente para ele sentar do lado e dizer: se mudou, mudei. Não sou mais o mesmo. Não sou mesmo. Mas veja bem, eu mudei na força do meu braço? Claro que não. Tudo que aconteceu foi me relacionar com Jesus. O relacionamento com Jesus transformou. Então o que eu estou contando para você é que o relacionamento seu com Jesus é só isso. Ele ama você, Ele está esperando você. Todos os dias Ele espera para que você converse com Ele. Para que Ele te dê uma palavra, um alimento diário. Exatamente isso. Por isso que Ele transformou a sua vida. A palavra nos fala em Mateus capítulo 5 que você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra, o sal dá sabor. Sabe? Ele muda qualquer alimento. Qualquer alimento ele muda. Então não importa, pode ser o alimento mais doce que tiver. Se você botar uma colher de sal lá, estragou o doce. Acabou, o paladar se foi. Então veja bem que agora qualquer comida que você coloca sal, você tempera, você traz um equilíbrio. Pouco sal não é bom. Muito sal também não é bom. O sal, ele traz o equilíbrio para o alimento. Então Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, nós damos o equilíbrio. Por que nós damos o equilíbrio? Porque nós ouvimos da parte de Deus e manifestamos Cristo aqui na terra. Através do relacionamento que nós temos com Ele. Isso afeta todos os outros relacionamentos. Absolutamente todos os outros na nossa vida. Depois ele diz que nós somos a luz do mundo. A luz. Então não existe trevas. Não existe escuridão. Existe a ausência da luz. Então às vezes, muitas vezes na sua vida, a luz de Cristo brilha e você vai perceber que as pessoas elas vêm e elas começam a contar dos problemas para você. Do nada elas vêm e começam a falar dos problemas. Por quê? Porque elas estão olhando para você e estão vendo a luz de Cristo. Elas estão olhando para você e estão vendo uma esperança através de você. E o que você precisa ter para elas? Uma palavra de vida.
Só isso você precisa ter. Uma palavra de vida. Dizer: Jesus vai cuidar de tudo isso. Seus dias não serão mais os mesmos. O Senhor te enviou até mim, mas é porque o Senhor quer salvar, quer mudar a sua vida. Você precisa ter uma palavra de Deus para liberar. Como que você vai ter uma palavra de Deus? Falando com Ele. Falando com Ele, lendo a palavra. Sabe? É porque nesse relacionamento que você tem com Deus, com o Pai, através de Jesus, você vai descobrir o quanto você é amado. O quanto você é amado. Ele não te lança fora. Sabe? Ele jamais vai te lançar fora. Não importa. Não importa o problema que você falar, ou o que você fez. Ele ama você profundamente. E quando você abre seu coração nesse relacionamento, você vai sentir tão amado, mas tão amado, que quando alguém falar para você de algum problema, você vai poder dizer com convicção: Jesus ama você. E Ele quer mudar a sua história. Porque primeiro você experimentou. Foi experimental. Então o relacionamento faz isso. Agora o resto da banda pode subir também. É simples. Esse é o chamado do Senhor. Então veja bem, não é pelo muito pregar, mas é pelo relacionamento. Há pessoas que precisam ser salvas, sim. E o Senhor vai levar você até elas. O desejo do Senhor é o relacionamento. Eu sei que talvez você possa dizer: pastor, parece que não há diferença na minha vida. Eu me relaciono, eu vou no culto, vou na célula, mas parece que nada está melhorando. Nada está mudando na minha vida. Só continue. Isso é um processo. Você entende? Só continue, não pare. Continue se alimentando. Sabe, não coloque talvez grandes objetivos de oração e de leitura da palavra se você não tem um hábito disso. Mas comece a definir. Se você não ora todo dia, defina: eu vou orar pelo menos 5 minutos. Quero orar por mim, para conhecer Jesus e pela minha família. Eu quero ler também pelo menos 5 versículos da palavra. E comece a fazer. E você vai perceber que quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você lê, mais você vai querer ler. É exatamente assim. Estava conversando com o irmão, esse tempo atrás ele estava me contando que acendeu nele esse desejo de conhecer o Senhor. E o Senhor disse para ele que ele tinha que fazer um lugar lá de oração. Não vou te contar quem, qual é o lugar, porque senão você vai saber qual é o irmão. Mas tinha que fazer aquele lugar lá. E ele ficou pensando, ele pensou e disse: meu Deus, vou ter que ir até lá orar. O que eu vou orar? Diz: já sei, vou fazer uma lista. E ele fez uma lista de oração. Botou o nome da família, botou dos sonhos, de tudo foi colocando. E ele disse: eu achei que orar meia hora ia ser um negócio chato, uma eternidade. Ele disse: pastor, faz 15 dias que eu estou fazendo isso. Se meia hora está ficando pouco. Eu botei mais algumas coisas na lista e de repente o Senhor fala comigo, aí eu tenho que parar de falar para ouvir Ele. Ele disse: eu acho que vou ter que começar a acordar mais cedo para ter mais tempo. Eu disse: é isso que eu estou te falando. Aí eu disse para ele: você é obrigado a ir lá orar agora? Não, cara, não sou. Ele disse: eu é que quero ir lá. Se entende? Exatamente isso. Relacionamento. Esse é o desejo do Senhor. Então você só precisa seguir no relacionamento. Não pare. Não pare, continue se relacionando. Quero que você fique de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos por um instante. Deixa eu dizer algo para você. Continue com seus olhos fechados. Ele te conhece completamente. Jesus te conhece totalmente. Antes que você peça, Ele já sabe a sua petição. Antes que você fale, Ele já sabe o que está no seu coração. Ele conhece você por completo. Totalmente. Por isso,
Hoje, eu quero que você estabeleça um relacionamento real com o Senhor. Verdadeiro. Você não precisa dizer para o Senhor que você é forte se você não é. Você não precisa dizer para Ele que você crê se na verdade você não crê. Você não precisa dizer para Ele que você tem fé se na verdade você não tem. Você precisa ser real para o Senhor. Ele conhece você completamente. Você não precisa dizer para Ele que não dói se está doendo. Você não precisa dizer para Ele que você crê se na verdade você não tem fé suficiente. Porque Ele conhece você. Hoje eu quero motivar você a abrir o seu coração completamente ao Senhor. Falando completamente todas as verdades que estão no seu coração. Para Ele. Ele não vai te lançar fora. Sabe? Talvez se você tem sido escravizado por algum pecado, por algum vício, por algo que você não está conseguindo se libertar. Sabe? Diga isso para Ele. Fale com o seu coração aberto, diga, Senhor, eu faço isso. E se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar fazendo o resto da minha vida. Mas peça ajuda e fale a verdade. Você sabe que conta uma história que tinha um homem que ele era ateu, ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada disso. E a sua vida foi piorando. E as pessoas falavam para ele de Deus, falavam de Jesus, ele não queria nem saber. E foi piorando, até que um dia ele perdeu a sua esposa. E aquele dia foi o ápice da revolta dele. E ele se trancou dentro da garagem. E ele gritou, Deus, eu te odeio. Deus disse, agora que você me chamou, agora você vai me conhecer. E a partir daí eles começaram um relacionamento. Presta atenção, filho. Não é na força de seu braço. Tenha um coração sincero, Ele sabe. Se você está ansioso, se você está preocupado com algo na sua vida, Ele sabe. Se você tem algum medo de algo, Ele sabe. Ele sabe. Completamente. E hoje eu quero te convidar. A banda vai cantar um louvor. Eu quero te convidar a você abrir o seu coração completamente ao Senhor. Fale para Ele. Fale para Ele. Com seu coração aberto, fale. Sabe, mas que saia som da sua boca para que você creia naquilo que você está falando. Talvez você está sendo escravizado por coisas. Fale, Senhor, eu sou escravo disso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Abra completamente o seu coração, porque Ele te conhece. No momento que você abrir completamente o seu coração, Ele falando, nesse momento, você vai perceber que Ele não te lança fora. Que Ele não te condena. Mas que você é amado e escolhido. Esse é o momento que começa a sua transformação. Porque você começa a desfrutar de um amor que você ainda não conhecia. Com base em um relacionamento profundo e íntimo. Faça isso agora. A banda vai cantar, abra o seu coração agora. Fale. Saia som da sua boca, mas fale mesmo. Fale dos seus medos, dos seus anseios, das suas lutas, das suas dificuldades. Abra o seu coração, se está falando para Ele, para Ele. Fale claramente, diga para Ele. Suas tentações,